determinado lugar atrás da esposa desaparecida, ele tem a sua identidade. Tudo se inicia em torno de uma mensagem sincera que o protagonista recebe da sua esposa, expressando amor e entusiasmo para encerrar um trabalho de babá que ela estava fazendo. O tom muda quando ela confessa que na verdade ela estava metida em um monte de merda e avisa pro marido ficar longe caso ele receba alguma mensagem dela. E é claro que ele não fica. Chegando no local, os primeiros 3 minutos é só mato, apenas o barulho comum do pântano e um cara passando tranquilão ali na melhor. O ambiente vai sendo preparado ali mesmo, já que assim que você entrar na casa dos Bakers, o jogo te mostra o ponto mais primoroso da obra. A atmosfera. Você vai andando pela casa, interagindo com os objetos que vão te entregando um senso de decadência natural, como se de um dia pro outro a família que morava ali desapareceu e as coisas que eles deixaram foram começando a apodrecer. Aqui temos acesso ao vídeo da primeira fita do jogo, onde ela mostra uma filmagem de um grupo que fazia vídeos entrando nesse tipo de lugar abandonado e passamos a observar uma perspectiva prévia do caminho a ser seguido, onde controlamos um deles. Inclusive vemos o trailer dessa equipe abandonado do lado de fora da casa momentos antes. E a riqueza de detalhes não só na casa dos Bakers, mas em quase todo o ambiente desse jogo. Me fez várias vezes só ficar olhando, admirando o cenário, até porque nos jogos atuais eles utilizaram muitos assets e elementos do Mega Scans, onde você encontra materiais completos escaneados na vida real. É uma puta biblioteca utilizada por muitos jogos hoje em dia, com o objetivo de poupar tempo que os estúdios passariam criando materiais e texturas genéricas. E eles só começaram a recorrer à biblioteca da Mega Scans apenas no Village, um jogo depois do 7. O que sabemos é que mais da metade dos elementos foram feitos utilizando a própria fotogrametria, o que para mim foi até perceptível a individualidade de cada local, fazendo com que aquele lugar específico se tornasse fácil de ser identificado quando eu voltava para ele. E é fascinante observar como a perspectiva de primeira pessoa não apenas molda a narrativa visual, mas também influencia a forma como esses espaços são interpretados e internalizados de uma forma mais profunda. Não é apenas uma estética, o ambiente parece realmente vivo, e é como se ele te contasse uma história bem sutil sobre o lugar através dos próprios elementos. E já como eu falei sobre perspectiva em primeira pessoa, esse foi um aspecto que trouxe todo um sentido na proposta desse título. Na parte inicial, por exemplo, o Ethan aparece na propriedade dos Bakers completamente inconsciente da situação da casa. Na perspectiva de primeira pessoa, a gente vê na prática todos os detalhes, como os jornais e os animais mortos. Não tem nada entre o jogador e o que está sendo mostrado. Você mesmo deve reconhecer e interpretar o que está na tua frente. A câmera parece que está a centímetros do que você está interagindo, e isso até contribui para uma sensação de claustrofobia na maioria dos ambientes. O que faz um contraste claro com o Village, que também é em primeira pessoa, mas a impressão que dá é que possui muito espaço sobrando. Diferente do 7, que quase todo canto do jogo parece mais apertado do que devia, onde o personagem precisa se encostar e se esgueirar para passar por determinados trechos, onde você leva mini sustinhos com coisas aparecendo na sua tela do nada, ou te passando uma sensação de nojo e agonia. Encontramos a Mia, que é a esposa do protagonista, mas ela parece confusa, logo o item exige explicações de toda essa situação, mas sem falar nada ela apenas guia o jogador para tentar sair dali, até que... Aqui tu percebe o quão frágil e humano você é diante da ameaça, já que você passa um sufoco absurdo no primeiro combate do jogo para uma simples refém, sendo ela a sua própria esposa, o que naturalmente torna o confronto com ela intimamente foda. Tem uma carga pesada naquilo, todo ataque ou interação com a Mia quando ela é possuída acontece bem próximo do rosto do jogador, e essa é a primeira experiência íntima que temos com o protagonista. Não é como se estivéssemos jogando com um agente armado encontrando seu primeiro zumbi ou ganado. Você consegue sentir a inexperiência do Ethan na própria gameplay. A primeira vez que você consegue encontrar uma arma, isso fica bem perceptível. A mira não é nem um pouco estável, e somado com o fato do Ethan ser apenas um homem comum, faz com que esse início seja muito foda, principalmente na primeira jogatina. Depois do confronto, ali mesmo alguém liga pelo telefone da casa avisando que não era pra gente estar ali e nos dá uma direção. Ela é nosso guia durante o jogo, já que ela conhece o local que você tá, fazendo parte de uma família que mora ali e tá totalmente infectada pela mesma coisa que infectou a Mia. E não dura muito pra gente conhecer essa tal família. Os Bakers são uma coisa interessante, porque ali, na icônica parte do jantar, é apresentado os boys principais do jogo.
Naquela parte do jogo você não sabe quem são essas pessoas e nem do que se trata exatamente essa infecção. Essa parte serve para mostrar um pouco do comportamento hostil da família. Os próprios membros da família são agressivos entre si, sendo Jack Baker o patriarca. O seu desespero em manter o controle sobre a família, tomando qualquer tipo de medida de forma extrema, traz medo genuíno ao personagem, e é justamente ele que enfrentamos primeiro. Quer dizer, enfrentar é uma palavra muito forte, porque todo pouco arsenal é tirado de você, o que te deixa completamente vulnerável, quando o Jack Baker tenta te encontrar sendo o clássico slash, onde você só joga no stealth porque não tem muito o que fazer, né? Ao contrário de antes na franquia, onde fugir de qualquer coisa que seja permitia você ficar de olho tanto no canto de fuga quanto no inimigo, para saber o quão perto eu posso ficar dele, aqui se torna meio impossível, justamente por estar em primeira pessoa, o que consequentemente faz que você dependa do som para conseguir localizar o perseguidor, seja o som dos passos ou o som da voz. Essa sessão é uma aula magistral sobre como combinar jogabilidade imprevisível com um tormento psicológico, exigindo uma mistura de furtividade e tomada de decisão rápida para tentar superar o Jack, e isso mantém você constantemente confuso e desconfortável. E o que diferencia ele de um perseguidor comum nessa parte do jogo são os comentários que ele faz, que são completamente sarcásticos. Ele parece que tá gostando do joguinho que ele faz com você, vendo você se debater para se afastar dele enquanto ele vai atrás de você rindo. Lá na garagem, por exemplo, é uma parte exclusivamente para mostrar o Jack tirando sarro de como o jogador é inofensivo diante do que ele é ou do que ele tem. Diferente da Mia, que parece atacar irracionalmente para matar, o Jack apenas brinca com você. Oh, shit! No! Attention, boy. You're about to see some more. Oh, fuck! Últimas vagas para o nosso curso gratuito e intensivo de inteligência artificial. O set tinha ido para esse lado mais de tendência dos jogos de terror em primeira pessoa, que surgiu quando o Resident Evil teve sua queda como franquia ali por 2011 e 2013, onde o protagonista é completamente indefeso, com a história sendo extremamente linear, porque existem muitos títulos de terror em primeira pessoa que conseguem criar uma sensação genuinamente estranha de horror, explorando essa ideia de impotência, sendo Outlast talvez o mais popular nesse aspecto. O jogo de fato não te recompensa à medida que você vai progredindo. É claro que no geral Outlast é um ótimo jogo, ele consegue cumprir bem o seu papel como um jogo exclusivamente de terror, mas no final da campanha você tá tão indefeso quanto no início. Não existe uma recompensa além de te deixar desesperado e ansioso, mas Resident Evil 7 se manteve fiel ao survival horror, e a progressão do Ethan durante a gameplay é muito satisfatória, o que diferencia ele de tantos outros títulos comparáveis dos últimos tempos. Isso acontece logo depois da garagem, onde você tem acesso à mansão dos Bakers, que é toda conectada com as partes principais do jogo. O design lembra diretamente a mansão Spencer do Resident Evil 1, sem contar nas referências, que é algo que você vê com uma certa frequência. Na procura das 3 chaves para ter acesso ao lado de fora, o terceiro encontro com o Jack acontece, só que agora você tem como se defender, pelo menos um pouco. E o range que ele procura, o jogador, não fica limitado aos corredores como na vez anterior. Aqui ele se torna realmente implacável, te perseguindo por todo canto acessível da mansão naquele momento. Assim, geral tá ligado que um inimigo recorrente que persegue o jogador não é novidade na franquia, introduzido pela primeira vez na forma do Mr. X no Resident Evil 2 e depois no Nemesis, um pouco melhor, no Resident Evil 3. Eu sinto que essa parte de transformar o Jack em um verdadeiro slasher deu tão certo que eles aperfeiçoaram a mecânica pro Mr. X no remake do 2, já que eles nunca tinham feito um perseguidor nos tempos atuais. Depois de completar o puzzle do Gavião e seguir de encontro para conseguir a última chave, temos acesso pela primeira vez à música da Save Room, um lugar onde a atmosfera sofre uma mudança de um tom tenso, com barulhos constantes, para algo calmo e relaxante. Apesar do ambiente não ter mudado esteticamente, afinal você ainda continua num cenário de terror, mas só o fato do som de design mudar, a vibe inteira do lugar muda. E toda vez, literalmente toda vez que você entrar numa save room e começar a tocar essa música, você vai sentir
alívio, principalmente quando você tá lá pra metade do jogo e já desenrolou bastante coisa do game, porque você sabe que ali é a sua única zona segura do jogo inteiro, onde me lembrou muito The Evil Within nesse aspecto, ou até mesmo Majula de Dark Souls 2. Essa save room é muito semelhante à save room também de Resident Evil 1. O 2 e o 3 têm instrumentais mais pesados, o que pode ter feito eles mudarem isso nos seus respectivos remakes, onde a música de save room é mais leve, assim como no 7. A música disso me trouxe momentos tão aliviantes durante a gameplay que eu simplesmente comecei a colocar ela para fazer qualquer tarefa que me demandasse muito tempo na frente do computador, seja estudar, escrever ou fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. De tanto que ela me passou essa sensação de segurança durante essas 10 horas de gameplay. Seguindo no porão, é a primeira vez em que encontramos os Moldeds. O que pode assustar é que eles parecem agir de forma lenta por conta do tamanho, mas além de se protegerem, eles também têm um mini dash pra frente que se você não tiver esperto, você simplesmente toma. E isso piora com o Quadruped, que corre mais rápido e tem um dash de fato. Na dificuldade hospício, isso vira um inferno, literalmente. Eu acho sim que esse tipo de inimigo fica genérico durante a gameplay. Isso é um dos pontos mais fracos do jogo. As primeiras vezes no porão dão bastante medo, mas com o passar do tempo essa tensão vai diminuindo, até porque você só encontra ele em suas poucas variações. Mas ele cumpre bem o papel principal. Monstros humanoides altos e resistentes, que são na verdade cadáveres alimentados por esse mofo misterioso que você acaba vendo em diversas partes do mapa. No primeiro jogo da franquia era impossível você derrubar todos os inimigos que apareciam na sua frente. Isso acontece em Resident Evil 7 pelo mesmo motivo. Embora os Moldeds também tenham as suas limitações, você precisa gastar muita bala para derrubar um, que acaba fazendo mais sentido esquivar do que gastar recurso de fato, o que acaba me lembrando Resident Evil 2 Remake, apesar do que o 2, o regerenciamento de recurso é mais necessário do que no 7 em si, dependendo da dificuldade, é claro. Logo depois de ir pro necrotério e conseguir a última chave, você tem mais um encontro com o Jack, que apesar de ser simples, eu gosto bastante, não só pelo fato de que você tem a oportunidade de trombar o Jack com uma fucking serra elétrica, que, sei lá, me parece meio familiar, mas também como ela acontece, mais uma vez em um local muito pequeno, onde mais uma vez passa a impressão de que o Jack vai simplesmente brincar com o jogador, até que depois de um breve momento, ele abre a grade pegando um tesourão e te dando a possibilidade de pegar uma serra elétrica e pela primeira vez conseguir combater o cara de igual para igual. Nos encontros anteriores, o Jack fazia questão de mostrar como você era frágil diante dele, mas o jogo de recompensa dando esse confronto contra o inimigo que continua sarcástico, e isso é um ponto muito característico de Resident Evil 7, principalmente do personagem, né? Porque você não encontra em toda a mídia de terror uma boa mescla entre terror e tons engraçados. Para alguns isso pode soar bem estranho, mas eu já vou explicar. Esse tom de hilaridade pode ser visto de muitas formas diferentes, sendo bizarramente estranho como os títulos da Pocket Con, nos comentários do Leon em Resident Evil 4, ou até mesmo aparecer em breves momentos como nos encontros com o Ed em Silent Hill 2. Sempre esse aspecto é colocado como um detalhe, algo bem sutil. Em Resident Evil 7 esse aspecto é presente, por exemplo, quando você coloca o braço ou uma perna no lugar, como se não fosse nada. E apesar de ter uma explicação narrativa para isso, no início fica subentendido como um tom meio engraçado, por causa do absurdo que a gente tá vendo na nossa frente. Mas isso é canalizado no Jack Baker até o ponto desse encontro no necrotério, que é onde a gente também vê os traços de evolução do protagonista, como se ele estivesse se adaptando à visceralidade que ele se encontra. Segurança não é o investimento mais seguro que existe. Quem te disse que era? Te disse Essa parte de fora, onde fica o trailer da Zoe, que é o nome da pessoa que nos dá informações pelo telefone. Até esse ponto, é revelado que ela é filha mais nova da família Baker, e apesar dela afirmar que também está infectada, assim como o resto da família, ela não reage da mesma forma e parece completamente lúcida. Mas vemos em anotações onde ela fala que se sente cada vez pior e que em algum momento vai ficar como seus pais. Diferente da residência Baker, o trailer apresenta condições completamente diferentes, onde você percebe que alguém de fato vive naquele local. Aqui também descobrimos que essas moedas que pareciam inúteis servem na verdade para fazer upgrades. E na dificuldade Madhouse você encontra até itens essenciais para avançar na história, tipo a chave do corvo, que precisa dessas tais moedas. Na ligação com a Zoe dentro do trailer, ela te informa que existe um soro e você fica responsável por achar os ingredientes para fazer essa tal cura. Depois de ter acesso à segunda fita, fazemos um breve
percurso com a Mia pela casa antiga, que é protegida pela Margaret, que é a matriarca da família, que controla insetos, incluindo vespas, aranhas e outros tipos de criatura. E como uma extensão dos seus ataques, ela envia enxames que são insuportáveis. Essa é facilmente uma das partes mais agoniantes e tensas, tanto pela mutação que a Margaret sofre, adotando a postura de um aracnídeo, quanto pelo backtracking do local. Um vai e volta que te obriga a passar por algumas partes muito desconfortáveis. Mas essa é a proposta do level. Passando pelo primeiro estágio dela, chegamos em um puzzle onde precisamos da lamparina que ela segura. É onde somos levados para a estufa onde acontece a boss fight. Nessa boss fight com a Margaret, ela alterna entre uma forma humanoide e a forma quadrúpede, sumindo do radar do jogador o tempo todo. O ponto mais forte dessa parte é o ambiente que é mais escuro e decadente que o normal. A Margaret nesse estágio é algo muito bizarro, e ela não cai fácil, mesmo que você tenha um arsenal recheado com lança-chamas e lança-granada, principalmente nas primeiras vezes, onde você não entende a mecânica dela, principalmente quando ela solta os insetos, onde é localizado a parte sensível, que é um casulo que ela tem na barriga. Com a lanterna da Margaret, temos acesso a um quarto infantil, onde conseguimos um dos ingredientes, mas quando o Ethan volta pro trailer, quem atende o telefone é o Lucas, que anteriormente tinha capturado a Mia e agora a Zoe, junto com a outra parte do ingrediente. Depois de voltar na casa principal, abrir alguns caminhos que não eram acessíveis e conseguir os 2 cartões necessários para seguir atrás do Lucas, a gente percorre um caminho cheio de armadilha até o celeiro que começa a tocar um instrumental de rock enquanto a ação come solta no fundo. E o máximo de coisa nova que eles conseguiram entregar nessa parte foi mais uma variação dos molders, o molder de gordo, que é fácil pra caralho. O Lucas é o último membro da família. Ele é apresentado com uma natureza meio sádica e a boss fight acontece através de puzzles, que apesar de não ser no modo tradicional como o Jack e a Margaret, é um level muito interessante que realmente testa a sua atenção e a sua destreza para usar os itens que você encontra de forma lógica utilizando o cenário. Graças à terceira fita que assistimos antes de ir pro celeiro, a gente tem uma noção de como o level funciona. Porém aqui precisamos evitar algumas coisas que a gente não evita na fita. E sinceramente eu demorei um pouco pra sacar, é algo que pode demorar pra entender, principalmente porque o puzzle exige acima de tudo atenção. Eu quase esqueci de mencionar o barulho dos botões que você digita pra entrar na área, que são os mesmos dos títulos originais, e ouvir isso é muito satisfatório, mano. O Lucas foge e encontramos a Zoe e a Mia amarradas. O Ethan dá os ingredientes pra Zoe, que faz a cura suficiente para 2 pessoas infectadas, como previsto, né, Zoe? Apareceu ali, pessoal, o inventário, né, a maleta do jogo Resident Evil 3, versão original, lançado no ano 1999. Jogando Cagil. Bem conveniente. Até que o Jack aparece, agora sofrendo uma mutação radical, crescendo em tamanho e adquirindo uma aparência irreconhecível. Essa boss fight me lembrou muito a do Salazar no R4 Remake, principalmente porque você sobe e desce o tempo todo para conseguir acertar os pontos do boss sem ter muitos problemas. E esse é aquele pique de bosses, pedaço de carne que tem olhos espalhados pelo corpo em Resident Evil. Apesar dessa boss fight ela ser satisfatória de certo modo, ela é mais interessante narrativamente, porque a gente consegue ouvir o Jack se lamentando de como alguém tirou tudo dele e da sua família, o que vai fazer sentido mais lá pra frente. Depois de gastar um soro pra derrubar o Jack, acaba sobrando apenas um, e aí vem aquela escolha controversa que você precisa fazer: salvar a Zoe ou salvar a Mia. Essa é uma das piores partes do jogo, pois a execução dessa escolha ela é feita de uma forma bem precária, e a Capcom mesmo já falou que realmente eles queriam fazer com que essas escolhas fossem significativas entre uma e outra, coisa que não é. Porém, como de costume nessa indústria maravilhosa dos videogames, não deu tempo. Isso, problema com prazos. Quem diria? Os finais levam praticamente para o mesmo lugar, porém com detalhes diferentes. É uma pena que eles não conseguiram explorar essa parte, porque realmente faz sentido escolher entre uma e outra se baseando nos pontos a favor e contra de cada uma das personagens. Se liga. A Mia é a esposa do Ethan e é o principal motivo por trás da narrativa de Resident Evil 7. A sua relação é central pro enredo, sem contar que ela tem muito para revelar. Sabemos que ela tem algum entendimento importante sobre tudo que tá acontecendo na história. Beleza, a Mia apresenta sinais claros de descontrole por causa da infecção, mas a Zoe, apesar de parecer ser imune, ela ainda levanta dúvidas sobre as suas condições reais, né? A Zoe pode não ter a mesma conexão emocional com o jogador, já que a presença dela é apenas nas primeiras partes do jogo, apenas no telefone, por áudio, nunca vemos o seu rosto. A gente vê ela a primeira vez só na hora de entregar o soro e é um momento muito curto,
Por isso, escolher a Mia pode ser visto como uma opção mais segura e familiar, né? Se não fosse pelo fato de que a Mia demonstra comportamentos completamente violentos e ainda sabemos que ela oculta muita coisa desde o início do jogo. Enquanto a Zoe se mostra uma aliada em quase tudo. Ela que costura lá o seu braço antes do jantar, ela também que coloca o relógio, e por mais que ela não tenha avisado sobre detalhes importantes da família Baker, como Jack ser imortal e a Margaret manipular insetos, ela é quem guia o jogador e é crucial principalmente para fazer a cura. A escolha canônica é a Mia, claro, já que nesse ponto da narrativa eles poderiam ter se beneficiado da ausência dessa decisão aí, já que não deu tempo de desenvolver, seguindo a história como se tivesse curado a Mia mesmo e foda-se. Mas eu vou voltar nisso aqui mais tarde pra falar do final, que a gente escolhe a Zoe. Calma aí. Seguindo com a Mia, a gente se depara com o navio, a famosa parte do navio. Depois que algo derruba o barco, a gente controla a Mia, o que depois de uma boss fight com um pedaço de carne enorme, é apresentado um ambiente mais silencioso e íntimo, como se fosse no início do jogo, com o Ethan entrando na casa dos Baker, sabe? Eu acho a atmosfera desse lugar incrível, um local decadente e grotesco, com pessoas envolvidas nesse move estranho. E nos primeiros momentos, a gente já vê o flashback inicial que mostra um pouco do que estava acontecendo há 3 anos atrás. Para lembrar a Mia dos acontecimentos, ela assiste a última fita do jogo, que leva para 2014, o ano em que tudo aconteceu. Aqui sabemos o nome da garota, que é Evelyn, ou Eve, e nas notas a gente tem muitas respostas sobre coisas importantes, como o fato da Mia fazer parte de uma organização criminosa envolvida em pesquisas bioquímicas ilegais, lavagem de dinheiro, homicídio, tráfico de drogas, armas. Meus amigos, ela meteu um caosão pro marido de que ela tava num emprego de babá. A parte do navio realmente parece um labirinto chato na primeira vez. É bem mal apresentado nesse sentido, mas na segunda vez jogando eu percebi que, na verdade, o level é uma aula fodida de survival horror. Como assim? Eu explico. No início é aquela sensação clássica de impotência e desespero, e você caça qualquer coisa que pareça uma arma só para tirar um pouco desse sentimento, já que um molded representa um perigo. Até que lá pro final, depois de muito vai e volta, você tá todo equipado de machine gun e 10 bombas. E o jeito que isso vai ficando gradual é incrível. Você vai ficando menos indefeso de forma sutil por consequência do progresso, até que chega um ponto em que você nem percebe o quão equipado você tá. Logo depois que encontramos o Ethan, tem aquela conversa entre ele e o Jack, onde ele fala sobre a família dele ter sido tão vítima quanto a Mia e que tudo é obra da Evelyn. E apesar dessa conversa não fazer muito sentido porque acontece dentro da cabeça do Ethan, sei lá, ela tem uma carga muito foda nas falas do Jack. Realmente eu queria que tivesse um encaixe melhor pra colocar essa cena, porque ela é muito foda. She's the key. Alright? You find her. You stop her. Ethan. Free my family. Please. Teve aquela conversa interna, mais ou menos assim: eu preciso aprender inteligência. A Mia fica pra trás e dá o soro pro Ethan, e agora com o protagonista sozinho, de novo, a gente chega na mina. Mina é essa onde sabemos por uma estação de rádio que o Lucas também tá lá, mas isso é assunto pra DLC. Aqui o percurso é bem linear, bem curtinho, mas meu amigo, se já não fosse o bastante a quantidade de moldeds genéricos no navio, na mina então, é uma chuva das 4 variações de morfados que você já viu antes, e eu acho que isso quebra bastante as pernas do jogo, porque depois de um certo tempo, você só vai sair atirando mesmo em ferro. Pelo menos no navio você tem aquele momento onde 2 moldeds já são motivo suficiente pra você sentir medo e fugir. Na mina só vai caindo molded do céu e você só precisa passar o rodo. Aqui também conseguimos uma série de informações importantes. Descobrimos que o Lucas na verdade está curado há alguns anos, pelo menos do controle da Evelyn. Nesse contexto, o jogo é introduzido estágios de infecções, esclarecendo os efeitos dos personagens. No primeiro estágio, o infectado tem habilidades regenerativas, explicando as condições do Ethan, que se fere de maneira muito brutal e se cura normalmente, coisa que não seria possível para um humano comum. Vimos também acontecer com o Lucas quando ele perde o braço na mesa do jantar e depois ele aparece com o braço regenerado. No segundo estágio, o afetado tem alucinações e ouvem a voz da Evelyn. O terceiro estágio resulta em mutações físicas e força sobre-humana. E é claro que vem na cabeça Jack, Margaret e a Mia em alguns momentos. Na mina tem uma passagem que dá diretamente na casa, exatamente onde a Mia nos guia lá no início do jogo. E daí começam os flashbacks desses momentos iniciais e como a Mia estava sob influência da Evelyn.
Aqui enfrentamos alucinações da Mia que alternam entre diferentes estados, que é explicado pela perspectiva da Evelyn, que vê a Mia como uma figura materna. Quando o soro é injetado na Evelyn, ela se revela sendo aquela velha que vimos o jogo inteiro, em diversos locais, em diversas coisas do cenário. Tanto que nas minas, a gente vê algo sobre ela realmente estar envelhecida. Então é revelado a sua aparência verdadeira, que é o famoso pedaço de carne. E assim que tudo acaba, a gente vê o rosto do Chris e a logo da Umbrella no helicóptero de resgate, com a Mia e o Ethan vivos. É claro que o final é um pouco mais interessante do que eu narrando aqui, mas foi mais ou menos o que eu senti nesse final aí. E antes da gente ir para as DLCs, eu queria pontuar algumas coisas da campanha. Sim, eu achei uma experiência muito foda, não só por terem revitalizado a franquia, voltando ao que ela já tinha sido um dia, e eu joguei dessa vez envolvido com esse sentimento, mas também porque eles utilizaram muito bem as limitações para entregar uma experiência. Ele falou, voltou a franquia que era antigamente, pessoal, porque o Resident Evil 7, esse jogo aí lançado no ano 2017, né, 9 anos atrás, ele voltou a ser totalmente de terror. Não era mais jogo de ação com alguns elementos de terror, misturando ação e terror, não. Era um jogo exclusivamente de terror, por isso. E foi o outro Resident Evil que salvou a franquia, né? Resident Evil 4, no ano 2005, 21 anos atrás. E esse Resident Evil 7 aí, lançado 9 anos atrás, que a Capcom estava mal das pernas, estava vendendo pouco, né? Tendo pouco lucro. Toda empresa tiver pouco lucro, tem risco de cair, né? De falência. Aí esse Resident Evil 7 também salvou a franquia. Genuinamente boa e simples de survival horror, homenageando de diversas formas os seus títulos primários, principalmente Resident Evil 1. É interessante até a gente ver que depois do lançamento do Resident Evil 1, cada jogo buscou ampliar sua abrangência, aumentando o escopo. Resident Evil 2 e 3 com os acontecimentos em uma cidade comum, o 4, o 5 e o 6 foram ainda mais longe, cada um apresentando suas próprias civilizações e comunidades próprias para serem descobertas durante a campanha. Resident Evil 7, por sua vez, ele rompe com a tradição. Ao invés de explorar vastos cenários urbanos ou comunidades inteiras, ele foi para algo mais íntimo, levando a exploração de terror dentro do conceito de família. Resident Evil 7 dá uma verdadeira aula de ambientação e atmosfera, que são os seus aspectos mais constantes, principalmente no início, onde o jogo tem os seus pontos mais fortes, sejamos bem sinceros. Os encontros com o Jack são todos icônicos e ele é um personagem carro-chefe do jogo, sem dúvida. A boss fight com a Margaret, a maioria não gosta, mas eu acho muito da hora a dinâmica que ela acontece, mesclado com um cenário escuro onde o seu campo de visão é reduzido e isso faz você bater de frente com ela e é sempre uma vibe muito sinistra. E o fato dela ter esse design bizarro ajuda bastante a passar essa tensão. Já puxando o gancho, eu acho interessante como o jogo te faz entender como lidar com tal ameaça sem te explicar nada, sabe? No segundo encontro com o Jack, você sabe que não vai ferir ele. O cara provou isso pra você. Então você naturalmente vai agir no stealth. Já com a Margaret, fica claro que devemos lidar com ela desde quando entramos na casa velha. O level inteiro é sobre destruir e eliminar insetos. E ali mesmo você faz o lança-chamas, que facilita ainda mais a vida do cidadão. E por mais que ela demore de cair, você sabe que as armas que você tem naquele momento é justamente para enfrentar algo como ela na força. É bem autoexplicativo e não te deixa perdido e tentar alguma abordagem fora do comum, seja esperar, resistir, correr ou enfrentar. Isso por si só proporciona uma experiência de aprendizado mais imersiva e natural, já que você aprende o necessário apenas com o fluxo do jogo. Ao invés de falar sobre como aquele boss funciona, o jogo te mostra alguns aspectos importantes dele e você apenas reage. A mina e o navio são as partes mais maçantes. Lança luz nas minhas trevas. Existe um segredo aqui. Mas isso não é só de Resident Evil 7, mas de quase todo jogo da franquia, já que na segunda metade o ritmo dá uma caída. Aqui começa justamente na parte da escolha entre a Zoe e a Mia. Então lembra que eu deixei um tópico aberto sobre isso? Caso a Zoe seja escolhida, a história segue pro mesmo final, porém tanto a Mia quanto a Zoe morrem. E assim, apesar da Mia ser uma peça importante para a narrativa, sendo a causa principal do Ethan estar ali, eu acho que a morte dela teria sido o final mais adequado, já que eles perderam a oportunidade de desenvolver mais da Mia no Village. Era melhor que o personagem tivesse acabado ali mesmo, e ficasse essa dúvida no ar do quão fundo foram as mentiras da Mia, chegando a viver uma vida dupla por conta do seu trabalho que nem o próprio marido tinha qualquer conhecimento sobre, e ficaríamos sabendo detalhes da sua vida apenas por anotações. E é claro,
é só a minha opinião. Porque assim, nesse final que escolhemos a Zoe, o Ethan simplesmente aceita os acontecimentos, mostrando que ele quer seguir em frente. Além das suas palavras, vemos isso também em um momento dentro do helicóptero, que é muito mais foda do que o final canônico. Sei lá, me parecia o final perfeito para a história do Ethan. E veja, a Mia não é uma personagem horrível, mas eles não fizeram nada de interessante com ela depois que a gente sabe sobre o seu passado, que é um plot interessante, meio exagerado, mas interessante, diferente do boss final, que é uma decepção. Eles pegaram o design do boss final da Ada lá do Resident Evil 6 e colocaram na paredona de carne do Resident Evil 2 e deu nisso aí. A narrativa, apesar de ser contida, ela é sim confusa, mas eu gostei do fato deles evitarem que a Evelyn fosse pra esse lado clichê de garotas assustadoras sem motivo nenhum. Eu olhei pra isso pela primeira vez e pensei, beleza, Emily's Gone to Play. E é da hora como você é indicado por elementos do cenário e até pela própria presença dela, que você está sendo observado a campanha inteira. O único ponto negativo de verdade é o jeito que o final boss acontece mesmo. Mas ali no final, tanto a Zoe quanto o Lucas ficam com seus desfechos abertos. E as DLCs vêm justamente para abordar esse pós-game do que aconteceu com cada um deles. A última DLC de Resident Evil 7 foi lançada em dezembro de 2017, praticamente um ano após o lançamento do jogo base. Durante esse período foram lançados 5 conteúdos extras de tipos completamente variados, começando pelo Ethan Must Die, ou Ethan Deve Morrer, que é um minigame que representa um modo hardcore do núcleo de Resident Evil 7. Diferente da dificuldade hospício da campanha principal, que é a mais difícil de todas, que altera alguns detalhes para ficar mais desafiador com a mudança nas ordens dos itens, os inimigos que te matam com muito mais facilidade, e você precisa de itens para salvar o seu jogo igual nos primeiros jogos. Nesse modo é raro você não levar hit kill de qualquer coisa, um mapa é cheio de armadilhas completamente imprevisíveis pela mansão inteira, e se você não tiver munições e recursos o suficiente para lidar com a Margaret, você simplesmente morre e volta tudo do começo. Bad Footage, que leva o nome da DLC, é uma fita que mostra momentos vividos pelas próprias vítimas dos Bakers. É um conjunto de acontecimentos independentes que não estão realmente conectados com a trama principal. A gente controla o Clancy, que é o personagem que a gente vê lá na primeira fita entrando na casa dos Bakers. O primeiro cenário, Nightmare, acontece no porão, onde você tem geradores espalhados pelo mapa que dão sucatas que servem para você comprar todo tipo de recurso, além de ativar armadilhas no cenário. São 5 rodadas, cada rodada dura 1 hora e o objetivo é chegar às 5 da manhã, o que me lembrou muito o FNAF de uma forma bem diferente, né? É um modo bem divertido, já que ele te obriga a rodar um mapa por conta das sucatas que precisam ser coletadas, e cada rodada que passa, os modders vão ficando mais rápidos e aparecendo em hordas cada vez maiores, até que o Jack aparece na sua forma típica de perseguição, e quando ele aparece dá um cagaço, principalmente nas partes finais, e além dele, não para de spawnar modded e fica algo realmente impossível. Em Bedroom é basicamente um puzzle enorme em formato de sala. A Margaret te prende em uma cama e você precisa encontrar uma maneira de sair do quarto antes que a Margaret te encontre. É uma experiência empolgante, principalmente se você curte resolução de puzzle em massa, porque aqui é apenas isso. É quase uma versão mais difícil da fita Happy Birthday da história base, que é a boss fight do Lucas, que por sinal também jogamos com o Clancy, que acaba morrendo ali naquela gravação. Ou seja, tudo que se passa envolvendo o Clancy na DLC acontece antes da boss fight do Lucas, que é o tutorial da boss fight do Lucas. E é da hora que em Bedroom você tem que deixar as coisas onde elas estavam para não levantar suspeitas, porque a própria Margaret confere se as coisas estão realmente no lugar. Seguimos, temos o 21 com o Lucas, que é diferente em comparação com os outros. O Lucas coloca o Clancy para participar de umas partidas de Blackjack, onde perder resulta em morte, basicamente. É uma experiência divertida, embora perturbadora, que carrega a essência do Lucas, e isso fica cada vez mais claro à medida que você vence as partidas. Em Daughters, mostra a perspectiva da Zoe todo o pesadelo do fatídico dia da infecção dos seus pais, com uma ênfase voltada totalmente para a narrativa. E isso eu achei da hora. O jogo dá ao jogador um background bem limpo e curto de como os Bakers eram antes da chegada da Evelyn, com atenção maior na mecânica de stealth, bem coerente com a perspectiva que é dada para o jogador. No caso, a gente tá na pele da Zoe. Kiss me, lover! Get to the garage! Get to the road! Go now! Esses aqui são os 4 agentes de IA completos que você vai aprender a criar na imersão. Cenários tradicional dos jogos da franquia. É um modo não canônico. Você joga com uma Mia coletando alimentos e ingredientes para alimentar o Jack e acumular pontos enquanto lida com os modders. Embora seja divertido, pessoalmente eu acho
bem chatinho. Todos esses episódios anteriores são divertidos, mas no final das contas eles não trazem nenhuma profundidade, são apenas mini-jogos ou histórias curtas que não acrescentam nada substancial, tirando Daughter, né, obviamente. Já Not a Hero e End of Zoe são DLCs que servem para dar uma conclusão desses dois personagens. Cada uma dura cerca de 1 a 2 horas, o que assim, o fato de terem abordagens diferentes, com assuntos diferentes no mesmo molde, acrescentando no enredo principal, já vale mais do que os minigames, caso eu precisasse fazer uma escolha entre elas. Not a Hero é a primeira adição intrigante ao jogo principal. Depois que o Ethan derrubou a Evelyn e foi resgatado, o Chris foi mandado atrás do Lucas. E ainda existe muita dúvida, tipo, pra quem ele trabalhava e ele tá realmente infectado? Porque vimos nas notas que há anos ele já tinha se recuperado do controle da Evelyn, mas não da infecção em si. Você já começa com o Chris armado de todas as formas possíveis, a menos que você jogue na dificuldade profissional, que aí você começa só de faquinha. E é da hora ver o reflexo do personagem ali nos detalhes, como o fato da mira dele não tremer. Isso não acontece com o Ethan, por exemplo, e por isso a ênfase pro lado da ação já é evidente nos primeiros minutos, até porque os puzzles são extremamente fáceis, o que sobra palco pra opressão que você acaba fazendo nos molders com todo tipo de acessório que faz falta na campanha. Aqui vira parquinho. A área da mina é completamente aprofundada nessa DLC. Na campanha você meio que só passa por ela, é talvez a parte mais curta do jogo todo. Os novos tipos de molded fazem você considerar sua abordagem, porque as balas que você encontra para matar esse tipo de molded são extremamente escassas. E é claro, o final do personagem do Lucas, que finaliza a DLC entregando uma boss fight bem feita e acima de tudo, divertida. Game over. Fim do jogo, hein? Traduzindo em português. Maneiro, Em maneiro. End of Zoe, você acha que vai jogar com a Zoe, mas na verdade mostra que ela é a causa da história por trás da DLC, onde traz um flashback do Ethan escolhendo a Mia e logo depois corta pra Zoe sozinha no pântano, implorando pra que a Eve não faça isso com ela e a gente não sabe o que é, ela só vira isso aí. Daí conhecemos Joey Baker, irmão mais velho do Jack, que é o protagonista aqui. Ele é um personagem que lembra muito o Jack, principalmente nos comentários, subestimando qualquer coisa que surge na frente dele. O diferencial de End of Zoe em relação a outros capítulos de Resident Evil 7 é evidente, uma vez que o Joey não utiliza armas, pelo menos não armas de verdade, já que ele leva tudo na base do combo, mão livre mesmo. Dominar os punhos com os itens que são deixados no mapa elimina muito da ameaça dos molders por conta da força que vai aumentando, mas para ter uma sensação de vulnerabilidade, os desenvolvedores precisavam de algo que o Joey não conseguisse bater de jacaré, já que ele te dá hit kill. A narrativa é legal, embora talvez um tanto dispensável. O Homem do Pântano é um inimigo incrível e o fluxo da DLC é muito cinematográfico. Por isso eu sinto que ele tem uma duração que ele deveria ter, além de tentar conceder mais tempo de tela pra Zoe, o que nem de perto foi o suficiente pra encerrar o personagem, dada a importância que ela tem na história. Eu gosto do contraste que essas DLCs fazem entre si. Em uma você joga com um desconhecido socando a cara de mofado vagabundo como se não fosse nada, e no outro você joga com o famoso Chris Redfield da franquia Resident Evil, picudo até o talo, com ação desenfreada, homenageando os títulos de ação e homenagem a títulos anteriores, é o que mais tem nesse. Mas só, observação, você joga com Chris Redfield, que tá desde o primeiro Resident Evil 1, né? Tá no Resident Evil mais alguns jogos, só se você comprar DLC desse jogo. Na história original, na história verdadeira Resident Evil 7, ele não tá no jogo. Ele não aparece em nenhum momento. Nem dentro da gameplay e nem em cena. Você tem que comprar DLC por fora. Então, ele não tá no jogo, né? Ele só participa no finalzinho do jogo, naquela animação cutscene, quando acaba o jogo. Isso é DLC. Esse jogo, como eu já falei umas 40 vezes, esse comprometimento com o conteúdo adicional não apenas enriquece a experiência de quem joga, mas também serve como um suporte pós-lançamento, que se tornou uma prática padrão na indústria. E eles acertaram a mão aqui, porque no final das contas a gente sabe como as empresas se aproveitam das DLCs para encher o cu de dinheiro sem entregar nada relevante. Isso é mas verdade. aí é outro assunto. Bom, Resident Evil 7 não é apenas um simples jogo, é uma peça central na evolução da franquia e na estratégia da Capcom. As DLCs do jogo fazem o seu trabalho de expandirem ainda mais o universo, explorando diferentes perspectivas da história, e apesar de terem seus defeitos, elas são as melhores DLCs da saga junto com Lost Nightmares de Resident Evil 5 e o recente Separate Ways de Resident Evil 4. Esse continua sendo um jogo popular mesmo muitos anos após o lançamento, isso porque ele consegue
consegue criar uma experiência realmente duradoura através de uma combinação inteligente de elementos técnicos. A história, o clima e principalmente a jogabilidade que se juntam para criar algo que vai além das suas limitações, assim como a qualidade técnica do jogo, desde os gráficos até a música. A resposta positiva lá em 2017 influenciou diretamente os jogos que a gente vê hoje, como os remakes e os futuros projetos. O jogo conseguiu de uma forma incrível resgatar com sucesso as raízes do horror que tornaram a série tão icônica. Portanto, a durabilidade desse jogo vai além da sua data de lançamento. Ele representa tanto uma conquista técnica quanto uma afirmação, como explorar o medo de forma eficaz pode moldar não apenas o presente, mas também o futuro dos jogos de terror. Se ele é uma obra-prima no mundo dos games, eu acredito que não, mas eu acredito que ele é sim um ótimo jogo de survival horror, e principalmente um título que faz jus à franquia Resident Evil. Ótimo jogo não, pessoal, é um bom jogo. Você viu que ele mostrou os pontos positivos e negativos, vocês estão vendo aqui, ó. O vídeo chegou no final, falta 12 segundos. É um bom jogo. A pergunta mais importante desse vídeo: vale a pena jogar esse jogo? Vale a pena, o jogo é bom. Outra pergunta muito importante: o jogo salvou a franquia Resident Evil? Salvou. Tá muito mal das pernas, mais uma vez. Se esse jogo teve que salvar, né, a franquia, se fosse um fracasso de vendas, eles vão ter que desistir da franquia Resident Evil, não lançar mais nenhum jogo Resident Evil. Mesma coisa que aconteceu, mesma situação que estava no Resident Evil 4 versão original. Então é um bom jogo. Esse Resident Evil 7 tem isso em comum com o Resident Evil 4, ele salvou a franquia. Tem em comum também mais alguns elementos, né? Inclusive a save room, né? A sala de salvar o jogo. Aquela música tranquila, suave para acalmar, tirar a tensão, relaxar, dar paz, tranquilidade, né? Liberato é o nome do canal. Esse vídeo que eu peguei emprestado, né? Dando crédito ao canal, Liberato o nome. Liberato escreve três vezes o O no final, Liberato. Então, ele aqui, ó. Foi em 19 de fevereiro, ano 2024, que ele postou esse vídeo. 1.052.000 visualização, 43 mil gostei. Pô, deu like pra caramba. Ele mostrou futuros projetos aí no final do vídeo, né? Mostrando Resident Evil 9, Resident Evil Hacking. Porque a gente sabe que Resident Evil Hacking foi lançado esse ano, né? Mês de fevereiro, esse ano, 2026. Como vocês podem ver, esse vídeo aqui foi postado 2 anos antes, fevereiro de 2024. É isso aí, pessoal. Um bom jogo, vale a pena jogar. Tem pontos negativos, tem um ponto que ele esqueceu de falar, muito importante, né? Muito importante. Esse jogo é o único jogo de Resident Evil que você não pode pular as cutscenes. Não pode, se apertar Select ou o botão do quadrado, PlayStation, o botão do coisa no Xbox, enfim, você não pode pular cutscene, é obrigado a assistir a cutscene. Depois que a cutscene acaba, aí você pode voltar a controlar o personagem, né? Pode voltar a gameplay. Isso é péssimo. Isso mais alguns elementos deixa o jogo só bom. Um jogo bom, mas podia ser melhor. Então, mais uma vez dando crédito ao vídeo, canal Liberato. Peço para vocês dar like aqui no vídeo, comentar, elogios, sugestões para o meu canal, críticas construtivas, ou seja, crítica para o meu bem para o canal, ou seja, com respeito à educação, né? Crítica construtiva. Assistir outros vídeos no meu canal, se chama Aproveitar a Vida. Dicas e orientação para cuidar bem da saúde física e mental. Saúde física é alimentação, exercício físico e outros cuidados com a saúde, como tomar sol pelo menos 20 minutos por dia. 150 minutos por semana dando caminhada ou corrida ou outra atividade física, ou se você quiser, né, 30 minutos caminhada durante 5 dias. Saúde mental vamos ter saúde mental, né? Lazer, jogo, lugar para passear, música e filme. Um abraço, até a próxima.